Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Mais uma live super especial hoje. Boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí, gente? Oi, Cássia, tudo bem, amada? Oi, Dayana, tudo bom? Laura, querida, tudo bem? Oi, doutora Regina, tudo bom? Oi, Gi, amada, tudo bom? Vamos entrando, gente. Deixa eu enviar aqui a solicitação, tá bom? Pessoal, quem puder enviar a live para outras pessoas pelo aviãozinho, para a gente atingir mais pessoas com essa live super bacana. Oiê, Oi, Beta. tudo Está me bom? ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu tô testando um microfone novo aqui. Ah, chique. Eu tô com meu velho fonezinho aqui, o som tá bom também, né? Eu tô ouvindo bem. Ai, que bom. Seja bem-vinda, tudo bom com Muito você? obrigada. Tudo bem, Beta? É um prazer falar com você. Fiquei esperando a Ai, semana inteira só para poder falar com você. ai, que linda. Eu estava super ansiosa também, porque a gente tá para marcar essa live faz tempo, né? Pois é, Aí, pois é. gente, acho que tem uns 2 meses que a gente tá para marcar essa live. E aí entra aquele monte de compromisso no meio e, enfim, ela saiu, né? Eu vou tirar o óculos, Exato. senão nem eu consigo me ver direito. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui, a doutora Regina, né, que é do perfil Dúvidas Low Carb, vou pedir para ela se apresentar. Eu sempre adoro trazer profissionais de saúde aqui para conversar com a gente, porque é maravilhoso nós podermos trazer essa experiência de alguém da área de saúde que também viveu a experiência e vive a experiência de um estilo de vida baseado em comida de verdade, em low carb, na nossa alimentação ancestral, né? Para mostrar sendo a pessoa, o profissional sendo uma evidência viva mesmo de que isso funciona e como é a melhor alternativa para a nossa saúde. Eu vou pedir para a doutora Regina se apresentar, falar um pouco sobre essa, como que ela entrou nesse universo da low carb, né? Como é a experiência de uma médica estar nesse universo. Conta um pouquinho para nós sobre isso, se apresenta, né? E fala um pouquinho para nós sobre a sua experiência. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com a Beta. A Beta foi uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu entrei nessa jornada aqui com Dúvidas Low Carb. Bom, eu sou médica, eu tenho 38 anos, eu sou formada desde 2007 e me especializei na medicina em anestesiologia, né? Uma área que não tem muito a ver com a nutrição, né? Mas é o que eu pratico desde 2011. Eu sempre tive problema com peso, desde a adolescência, eu sempre fui bem cheinha, tive vários problemas com peso, desde de adolescente já fazia regime, sempre todo mundo ficava em cima, a família falando: "Ah, a Regininha tá gordinha, tem que tomar cuidado, né?" Então eu conheço esse negócio de estar prestando atenção no que a gente come, como que as coisas refletem, como que a gente come reflete no nosso corpo desde muito jovem. Eu sempre tive esse problema desde muito jovem. Quando eu estava no cursinho, a coisa para entrar na faculdade, a coisa ficou bem feia mesmo. O meu maior peso foi quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade, eu pesava quase 70 quilos e eu tenho 1,58 m, eu sou bem pequenininha. Então, eu entrei bem pesadinha na faculdade. Isso acontece com muita gente, né? Muita gente no Uhum. cursinho
perde a mão, né? Muito biscoito recheado, muita comida para acalmar, muita comida para se recompensar, porque é uma fase estressante, então você merece comer um biscoitinho, você merece comer um pão de queijo, você merece comer um lanchinho, né? Um salgadinho. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi que aí eu ia ter que dar uma mudada nisso, porque realmente eu estava bem pesada. E aí eu entrei na faculdade como um bom calouro de faculdade, eu não tinha dinheiro, né? E a faculdade de medicina é integral, então a gente fica o dia inteiro na faculdade. Eu não tinha dinheiro para ficar comendo tudo que eu comia antes, né? E eu comecei a levar a comida de casa, né? A minha mãe fazia janta, o que sobrava eu pegava, e isso eu guardava para o almoço. E era o almoço que eu tinha. Por que eu quero contar isso? Porque isso aí eu não contei para as outras pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei num jejum intermitente, sem perceber, né? Eu sou de São Paulo e eu fiz a faculdade no ABC. As aulas começavam às 7, 8 horas da manhã, eu tinha que sair muito cedo de casa. Então, para não perder tempo com o café da manhã, eu pulava. Pulava o café da manhã e ia para a faculdade. Na faculdade eu não tinha dinheiro, então eu ficava sem comer até a hora do almoço, quando eu ia comer aquele restinho de janta que eu tinha guardado, que a minha mãe tinha feito e tinha sobrado. E aí eu almoçava aquilo, não tinha mais dinheiro pro lanchinho da tarde também, e só ia voltar para casa às 5, 6 horas da tarde, e aí que eu ia jantar. E nesse primeiro ano de faculdade eu perdi muito peso. Perdi quase 20 quilos, porque eu entrei com 70, quando eu comecei o segundo ano de faculdade eu já estava com 50 quilos. E aí começou, né? Porque a gente tá na faculdade, todo mundo quer saber um pouquinho, né? Todo mundo já sabe muito, às vezes, né? O segundo anista, terceiro anista, acho que já sabe tudo, tá no segundo ano da faculdade, já sabe tudo. E aí o pessoal começou a me falar, ah, não, mas isso aí que você faz é muito ruim pra você, porque ficar tanto tempo sem comer faz mal, você tem que comer de 3 em 3 horas, porque isso vai estimular seu metabolismo. E a gente está na faculdade, né? É aquilo que se fala, é aquilo né, que as pessoas pregam, algum professor até concorda e tal. Mas sem me aprofundar muito na ciência disso, eu meio que acreditei nisso e passei a comer pequenas refeições de 3 em 3 horas. Isso no segundo ano da faculdade. E isso aí, Beta, foi a minha ruína. Isso me tornou dependente de comida. Eu sempre tive problema com peso, mas assim, eu não tinha uma relação ruim com a comida, né? Eu comia bastante, eu gostava, né? Minha família é espanhola, a gente come bastante, a gente se junta para comer. Então eu não tinha uma relação ruim com a comida, eu não odiava a comida, eu me engordava porque eu sabia que eu comia muito. Mas aí quando eu passei a comer assim religiosamente, né? Religiosamente, até maldade de falar, porque é maldosamente de 3 em 3 horas, eu virei escrava da comida, eu desenvolvi uma compulsão alimentar, eu só conseguia pensar em comida, eu não tinha muito dinheiro, né, porque eu continuava na faculdade, continuava no negócio integral, a gente não consegue trabalhar no começo da faculdade, então a grana é bem curta, então eu tinha que comer de 3 em 3 horas, eu tinha que comer de 3 em 3 horas coisas que eram baratas e não prestavam, né? Eu não sei nem se eu posso falar isso, que aí a marca vai me processar, mas eu virei escrava do Clube Social Integral. Que isso aí era, né? Ótimo, né? Porque integral, porque não sei o quê. Então eu tinha um pacotinho de biscoito de Clube Social Integral na minha lancheira, e aí eu dividia aquilo em 3, né? Porque eram três andares assim. E a cada 3 horas eu tinha que comer um andarzinho daquilo, porque se eu comesse um daquilo de 3 em 3 horas, a conta já não batia, porque aquilo caloria. É pouco, mas tem bastante caloria. Eu contava caloria, eu não podia passar de 1.000 calorias para sair, assim, de saída eu tinha colocado esse número na minha cabeça, sem noção nenhuma do que eu estava fazendo, simplesmente para seguir a onda do pessoal. E isso foi muito ruim para mim, sabe, Beta? Foi muito ruim. Eu desenvolvi uma relação muito ruim com a comida. Eu fiquei muito psicótica, assim, com o que eu comia.
fiquei com uma relação ruim com a minha família, porque eles queriam se juntar para comer e eu não queria fazer aquela refeição enorme, porque eu tinha que comer pouquinho, porque daqui a 3 horas eu tinha que comer de novo. E aí eles ficavam me oferecendo aquele pratão, aquela comidona, a vovó fez bacalhau e aquelas batatas, e eu não queria. Eu, né, comecei a entrar em conflito com a minha família e comecei a perder muito peso, mas assim, perder peso sem saúde. Dava pra Uhum. ver que eu tava. Todo mundo via que eu tava muito cansada, com a pele ruim, com uma cor ruim. Comecei a Tava ficar desnutrida, né? sarcopênica. Exato, exato. Comecei a ficar sarcopênica. Meu pai uma vez me falou, filha, olha pra sua perna, você não tem mais músculo na perna. E eu Uhum. brigava com meu pai, falava, ai, pai, para com isso, não enche, me enche, que eu tô ótima, eu tô maravilhosa. E aí eu cheguei a pesar 42 quilos, tava muito magra, muito magra. Eu não achava que eu não estava, mas Uhum. qualquer coisa que eu fazia, o peso subia e eu me pesava todo dia e aquilo, Uhum. né? Vinha aquela noia na minha cabeça, meu Deus, preciso comer menos ainda. E isso foi muito ruim pra mim, até que quando eu comecei o internato da faculdade, que a gente começa a trabalhar mesmo, fazer plantões de 24 horas, eu perdi o total controle da minha alimentação. Eu não conseguia mais comer de 3 em 3 horas. Imagina, você está no meio de uma cirurgia, no internato da cirurgia, dá licença que eu vou comer meu clube social aqui das 3 em 3 horas. Isso não existe, né? E aí Uhum. eu acabei perdendo totalmente o controle da minha alimentação. Ganhei muito peso, né? Nesses 2 últimos anos de faculdade eu ganhei muito peso e ganhei também uma doença autoimune, né? Fiquei com Hashimoto, fui diagnosticada com hipotireoidismo pelo Hashimoto. E hoje em dia eu vejo que foi esse estresse, né? Porque é uma doença autoimune que a gente já sabe que ela é desencadeada geralmente por um estresse que a gente passa. Já sei que o Uhum. estresse foi essa loucura na alimentação, né? E esse ganho de Uhum. peso tão rápido. E aí eu fui aos trancos e barrancos, né, com essa alimentação mais ou menos, até que há 5 anos atrás começou a se falar novamente sobre o jejum, né? Saíram as pesquisas, e aí eu pensei, poxa, jejum eu fiz quando eu entrei na faculdade, eu me sentia bem, eu acabei mudando de opinião por causa da influência de outras pessoas. Vou tentar de novo, vou voltar para o jejum. E foi o jejum intermitente que me trouxe para low carb, porque eu comecei o jejum intermitente de novo, né? Comecei a pular novamente café da manhã, me sentindo super bem. E aí, estudando sobre isso, eu fui descobrir a low carb também. Então, o jejum intermitente, assim, eu falo isso para todo mundo. Não é todo mundo que precisa, todo mundo deveria, porque é uma coisa fisiológica, mas é uma libertação. Eu acho que todo mundo tem que experimentar. E ele é o meu xodó, ele é o Uhum. minha coisinha do coração. Eu pratico a low Uhum. carb, com certeza, mas para mim a minha prioridade é o jejum. O jejum é o que Uhum. eu priorizo diariamente para mim. Uhum. Se torna mesmo um estilo, se incorpora ao estilo de vida. Esse seu relato, ele é muito parecido com o meu, porque quando você cria essa relação com a alimentação que não é saudável, uma Nossa, é relação muito de triste. dependência de contagem de calorias, ficar controlando, sem você poder usar o seu instinto natural, seguir a sua fome, sua saciedade, você ter que se forçar a comer de 3 em 3 horas, ou você ter que ficar controlando quanto você come, parar de comer quando você ainda está com fome, ficar comendo Exato. pouquinho. Isso realmente não é lógico, não existe fundamento nisso, né? Você está indo contra a sua natureza. E aí o jejum, ele acaba sendo uma forma da gente resgatar essa nossa percepção sobre o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira natureza mesmo, como o nosso corpo trabalha, né? Exato, é o que eu falo sempre. O jejum é.
pode ser que ele não funcione para você como emagrecimento, mas ele sempre funciona para você se reconectar com você mesmo. Quando Uhum. você come de 3 em 3 horas, quando você come ultraprocessados o tempo todo, porque quando a gente come de 3 em 3 horas é no ultraprocessado que a gente acaba, né? Pode estar Sim. escrito fit lá, mas o clube social é ultraprocessado, a barrinha de cereal, que era outro vício meu, é ultraprocessado, todos os Uhum. iogurtes cheios de coisas são ultraprocessados, iogurte light, diet, que eu também não podia ficar sem, né? Então a Uhum. gente cai nisso e o jejum te reconecta com o que é sentir fome de verdade, o que o seu Uhum. corpo precisa de verdade, e para você ver que você tem o poder sobre a comida e não a comida sobre você. Né? Sim. Ninguém morre, isso eu falo toda vez. Ninguém morre de não comer em 3 horas, tá? É. A menos que você seja um bebê de peito com menos de 6 meses, que vai fazer um pouco de diferença se você não receber de mamar a cada 3 horas. Se você tiver mais que 6 meses, ninguém precisa, mesmo que você seja um atleta, se você for hipertenso, com acompanhamento médico, ninguém precisa comer de 3 em 3 horas. Uhum. Algo também que é muito interessante que você falou, é essa questão, o jejum te ajuda a trabalhar a sua mentalidade, a sua parte mental mesmo, né? Porque Uhum. ele te reconecta e ele te dá esse poder de você conseguir entender melhor realmente quando é fome, quando não é fome, quando Quando é você vontade. vontade, é uma ferramenta mesmo, não é uma dieta, né? Tem gente que acha que, falou em jejum, jejum é para emagrecer. Não é Uhum. simplesmente uma dieta, é uma ferramenta de autoconhecimento. Para mim, Exato. o principal benefício do jejum é esse mesmo, como uma ferramenta de reconexão e de autoconhecimento, para você conseguir resgatar essa sua essência natural mesmo, de como o seu organismo trabalha, né? A gente dá essa chance. Aí eu quero que você explique fisiologicamente como que o jejum trabalha para isso acontecer, o que ele faz no nosso corpo que possibilita que a gente consiga controlar a fome, o apetite, né, e tudo mais. Isso é uma coisa importante que as pessoas entendam. O nosso metabolismo, ele foi feito para trabalhar com longos períodos de jejum. É assim que a gente evoluiu por milhões de anos, não é centenas, 50 anos atrás, por milhões de anos o nosso corpo se adaptou a trabalhar da melhor maneira possível com o jejum, com períodos grandes de escassez de comida, né, e ausência de alimentação. Por isso que Uhum. quando a gente fica em jejum, a nossa parte metabólica, a nossa parte hormonal, toda se prepara para se proteger da melhor maneira e ficar o mais saudável possível para quando for realimentado, aquilo ser melhor aproveitado da melhor maneira possível. Então, assim, jejum é fisiológico. A gente perdeu esse contato com o jejum e a gente perdeu tão rápido. Isso é uma coisa que me surpreende muito, porque é de 50 anos para cá, talvez a gente coma um pouco mais de 100 anos para cá, mas foram milhões de anos em que a gente jejuou até conseguir comida. Então, é muita pretensão nossa achar que nos últimos 100 anos a gente descobriu que a natureza estava errada. Não, o nosso corpo não trabalha assim, ele trabalha melhor comendo de 3 em 3 horas. O fato é que não é verdade, isso não é cientificamente provado, isso foi uma especulação científica que aconteceu, que nunca foi comprovado. E outro dia a doutora Regina, nutróloga, estava falando, ninguém nem lembra quem falou essa besteira, né? Porque porque sobre a gordura a gente sabe que o Eixo quis, tal, a gente sabe onde veio, né? Quando começou. Agora, essa besteira de comer em três. Esse número cabalístico de 3 em 3 horas, quem falou isso? Você vai esmiuçando isso aí, você nem consegue achar direito quem que veio com essa ideia milagrosa aí. Isso nunca foi provado, isso nunca foi confirmado cientificamente com ciência de qualidade, tá? Uhum. E isso foi levado em frente por quê? Primeiro porque a gente baseou a nossa alimentação em carboidrato, e carboidrato da fome,
certo? Então, as pessoas ficaram desesperadas de fome porque elas trocaram toda a gordura da dieta por carboidrato e isso criou uma oscilação muito grande de insulina, as pessoas ficaram com mais fome. Então, para agradar as pessoas, vamos dizer, você está com mais fome? Pode comer de 3 em 3 horas, é melhor para o seu metabolismo. Isso foi ótimo para as pessoas, foi ótimo para a indústria, né? Que agora a gente precisa produzir mais comida, porque as pessoas estão comendo de 3 em 3 horas, cada vez coisas mais processadas, coisas com mais embalagem, né? Então, foi uma bola de neve. Alguém soltou uma sementinha ali, e aí aquilo foi, que ótimo, e isso foi se tornando uma coisa que culminou hoje em dia, né? Em que temos milhões de pessoas diabéticas, milhões de pessoas com obesidade, e estamos chegando num ponto em que a nossa expectativa de vida vai começar a cair. Por centenas de anos, estamos aumentando a expectativa de vida, a humanidade estava vivendo mais pelo controle de doenças, né? E agora, com essa alimentação, porque é o estilo de vida, é a alimentação, vai levar a gente a regredir na expectativa de vida, e isso é muito triste. Agora, voltando para o jejum, né? Quando a gente jejua, o nosso corpo se prepara metabolicamente para agir da melhor forma. O professor Tim Noakes sempre fala que o nosso corpo foi feito para ser saudável. Nós fomos completamente moldados para ser saudáveis. Então, a gente se prepara quando a gente jejua. Os níveis de insulina caem, né? Então, os hormônios contrarreguladores, que são o glucagon, o GH, vão aumentar para compensar essa baixa da insulina, e a gente vai colher todos esses benefícios do jejum, que é um GH mais alto, uma insulina mais baixa, levando a gente a consumir os estoques de gordura. O que não acontece quando a gente está com a insulina alta comendo a toda hora, tá? Esse é um dos maiores benefícios do jejum, tanto que a gente até tem o jejum metabólico, que muitas pessoas falam, que é quando a gente faz o jejum que tira o carboidrato, que é a maior desencadeador da secreção de insulina, vamos dizer assim, para a gente manter essa insulina baixa e colher esses benefícios dessa parte hormonal do jejum, que faz com que a gente use o estoque de energia que o corpo humano foi feito para usar. A gente tem um estoque de energia de carboidrato, que é o glicogênio, ele é muito limitado. A gente não consegue guardar a glicose, que é o glicogênio, né? A glicose, o glicogênio e a glicose, várias glicoses juntas. A gente tem um estoque limitado, só cabe ali no fígado um pouquinho, nos músculos, o rim também tem um pouquinho. Agora, o estoque de gordura, ele é ilimitado, você pode engordar. Infelizmente, a gente sabe isso. A gente pode engordar sem limites, não é? A gente vai criando novos adipócitos, os adipócitos vão ficando maiores. Então, a energia, o estoque de energia que a gente foi feito para usar é a gordura. E quando a gente se alimenta de 3 em 3 horas, quando a gente perde o contato com o jejum, a gente não dá a chance para o corpo usar o estoque de energia que a gente se adaptou para ter e para usar, que é o nosso melhor estoque de energia. A gente não dá esse tempo para o corpo. A glicose está sempre, a gente está sempre oferecendo glicose, a glicemia está sempre aumentando no sangue. Então, a gente não consegue alcançar esse estoque. O professor, o Jason Fung, tem uma analogia, né, que ele fala que é a geladeira e o freezer, né? O freezer é o estoque de gordura. Se a sua geladeira tá sempre cheia, você nunca chega no freezer, né? Você tem sempre ali, se você tá sempre consumindo comida, se você nunca tá se privando, você tá sempre indo na sua geladeira, que é o seu estoque de glicogênio. Você tá usando ele, depletando ele, usando ele, depletando ele. Se você não fecha essa geladeira e deixa acabar ali o glicogênio, você não consegue começar a usar o estoque de gordura, que é o freezer. O seu freezer vai ficando cheio, 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 e você não usa. A gente tem que começar a usar o freezer, Beta. O freezer é melhor. E o que seria... a gente sabe que para iniciar o jejum, a gente tem que se preparar um pouco para isso, né? Porque muitas pessoas encaram isso como algo impossível. Eu mesma era uma pessoa que, quando era mais jovem, eu passava mal se eu ficasse muito tempo sem comer. Eu passava mal de desmaiar, porque hoje eu sei por quê. Porque eu era aquela pessoa que comia 3 pãezinhos de manhã e dava aquele pico gigante na insulina,
depois caía de uma vez. E eu tinha a tal da hipoglicemia, pelo consumo excessivo de carboidrato, justamente o contrário do Reacional. que a maioria das pessoas imaginam que é porque não está comendo carboidrato que vai ter uma baixa na insulina. E aí você pode explicar um pouquinho melhor isso pra gente também? Sim, isso aí é muito comum. A maioria das pessoas, quando eu falo sobre jejum, a resposta na hora, na lata, é: para mim isso não serve, porque eu passo mal, eu sou assim, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse mal-estar, quando a gente fica um tempo sem comer, muitas pessoas relacionam a hipoglicemia. Eu tô hipoglicêmico, caiu a minha glicose no sangue. E isso, a maior parte das vezes, quando acontece e eu tô perto, eu já peço para fazer uma ponta de dedo, porque não é hipoglicemia, tá? O nosso corpo tem toda a capacidade, mesmo passando uma boa parte de tempo sem comer, a gente tem como fabricar glicose, tanto quebrando o glicogênio, como usando outras fontes de substrato para fornecer glicose e manter a glicemia estável. Então, pessoas que comem de 3 em 3 horas e tentam ficar um tempo sem comer e tem esse mal-estar não é hipoglicemia. Esse mal-estar é hipotensão, é queda de pressão. Tá? É isso que acontece na maior parte das vezes. Por quê? Porque essa pessoa tá num regime de insulina alta o tempo todo, né? Então a insulina no rim, ela aumenta a reabsorção de água e de sódio. Então a sua volemia, que é o volume de sangue que você tem, tá sempre um pouco mais alto. Então, essas pessoas que comem de 3 em 3 horas e muito carboidrato, elas sempre falam: tô tão inchada, né? Eu me sinto inchado, tal. É essa retenção de líquido que é determinada por essa grande parte da ação da insulina nos rins, tá? Então, quando essa pessoa tem essa queda abrupta, que ela não tá acostumada, às vezes a queda nem é muito grande, mas a pessoa já tá tão acostumada com aquele regime de insulina alta, que um tempinho sem aquela insulina mantendo a volemia causa uma desidratação, um pouquinho de vasodilatação renal ali, e aí causa essa hipotensão, que é também reacional. Na verdade, a pessoa se sente mal. Isso é facilmente tratado com reposição de líquido e sódio, né? E sal mesmo. E isso é transitório. A pessoa se adapta de volta a isso muito rapidamente. Isso não é um impeditivo. É lógico que se a pessoa é sensível a esse ponto, a gente precisa de um pouco mais de cuidado no começo, né? Talvez mudar um pouco a alimentação antes, mas isso não significa que o jejum não seja para você, que você é uma estrelinha, não 1 milhão, que não funciona o jejum para você, que você é a única pessoa do mundo que jejum não vai dar para você. Muito pelo contrário, tá? Jejum é para você também, inclusive pessoas que têm esse tipo de ligação, assim, de tanta dependência de comer em 3 horas. Pra mim, é a pessoa que mais precisa de um detox aí de jejum, mais do que uma pessoa que já tá acostumada, porque tem muita gente que começa com jejum e aí se acostuma bastante a cetogênica e a low carb, e aí acaba até abandonando um pouquinho o jejum, acaba comendo 3 vezes por dia, não tem essa janela tão grande, porque dá aquela regulada na fome, né? Mas pra você que sente sintomas, vamos dizer assim, sintomas de abstinência, porque você concorda comigo? É isso que a gente vê com... Eu falo porque é isso que a gente vê com o alcoólatra, né? O alcoólatra fica um dia sem comer, ele treme, ele passa mal, ele sente dor de barriga, e são coisas físicas e reais, a pessoa sente aquilo mesmo, mas isso só mostra o nível de adição, o quanto aqui você está viciado àquilo, quanto você é dependente daquilo. E, gente, a gente não pode ser dependente de comida. O corpo é nosso, a cabeça é nossa. A comida tem que ser a sua escolha. Você tem o poder sobre a comida e não a comida sobre você. Isso é muito importante de a gente readquirir, né? É algo que eu bato muito nessa tecla, que nós temos o poder de escolha, né? Exato. Porque são vários paradigmas, esse é um deles, é o que mais me impedia de tentar o jejum, porque eu estava com uma alimentação extremamente alta em carboidratos, e eu sofria muito desse mal-estar, então eu tinha muito medo,
Então, muita gente não Uhum, as começa. pessoas têm medo mesmo. Eu sinto que é É, medo mesmo. é Não é, medo. é mais do que ser arredio, porque tem alguns que são, ah, não, pra mim isso não funciona, tal. Mas eu sinto que a maior parte das pessoas sente medo mesmo. É, Aham, a ciência ruim conseguiu convencer as pessoas que se elas não comerem de 3 em 3 horas, algo muito ruim vai acontecer, sim. né? As pessoas têm, parece que tem esse mito, assim, e é como se fosse uma assombração, né? Você tem que comer de 3 em 3 horas, né? E elas sentem essa. Você sente isso, Beta? Tipo, Aham, a dependência é física, mas ela é psicológica sim. também, Eu acho que é né? muito mais mental mesmo, porque Exato, o nosso corpo responde muito ao que a com gente manda certeza. o estímulo na nossa cabeça. Tem também o ritual, de 3 em 3 horas tem que abrir seus potinhos lá, chacoalhar o whey, abrir a Uhum. barrinha, sabe? Tem esse ritual, tem tudo isso, e você fica dependente do Tem muita coisa carboidrato, envolvida. dependente, exato, da situação de se relacionar com a comida, de fazer acordar cedinho para fazer aquelas 20 marmitas para você levar o dia inteiro, porque você tem que comer de 3 em 3 horas e vai ficar o dia inteiro fora de casa, tem que fazer 7 marmitas de frango com batata doce, né? Então Uhum. tem tudo isso. Então eu Sim, sinto eu que as acho que pessoas realmente elas sentem medo. tem que mudar muito esse comportamento, assim, tem a questão social que está envolvida, né? Que você tem a convivência sempre está a comida está envolvida, os relacionamentos, você vai comemorar alguma coisa, tem comida no meio, você está triste, você come porque está triste, está feliz, come porque está feliz. Tem o hábito, o horário, né? Aquela questão dos horários. Tem horários definidos para as refeições. O trabalho acaba te impondo isso, se você trabalha numa empresa. Porque do meio-dia às 13 horas é o horário da refeição, então acaba te limitando a comer sempre naquele horário. E aí o seu cérebro fica condicionado. Quando bater meio-dia, ele vai falar, não, agora é hora de comer. E aí você acha que não vai conseguir pular aquela refeição, por exemplo, se você optar por pular o almoço, né? Você cria Isso uma é um negócio muito dependência. interessante, Beta, porque é um negócio que eu aprendi recentemente com o Dr. Jason Fung, inclusive, que a nossa fome perto das refeições é algo aprendido. Isso não é uma coisa natural, né? A grelina, que é o hormônio da fome, vai aumentando perto do meio-dia, depois cai, aumenta às 4 da tarde, depois Uhum, cai. Isso é aprendido. uhum, Isso aí num bebezinho não existe. Numa sim, criança. Criança é um indivíduo que tem muito contato com a verdadeira fome, né? Às vezes a gente fica uhum, pensando, o moleque não come e tal, não sei o quê. Porque ele sabe quando ele sente fome. Ele ainda não aprendeu que bateu o meio-dia é hora dele ir lá comer, daqui a pouco é uhum. hora do lanche da tarde. Ele ainda não, isso ainda não Não. mexeu na parte central dele a ponto de mexer no ciclo de hormônio da saciedade, né, e da fome. Então, Uhum, isso é muito interessante. E isso é outra coisa em que o jejum age muito fortemente, de fazer sim, um reset sim. disso, né? É De importantíssimo limpar essa o parte. seu cérebro dessa coisa aprendida que não é o ideal, né? De a gente ficar preso a esses horários. É lógico que tem a hora do almoço, tem a hora da janta, tem a janta com a família, que é muito importante. Mas assim, Uhum, eu acho importante a gente perceber quando que a gente está com fome de verdade, ou se está uhum, chegando a hora do almoço, né? sim, E isso você só consegue entender depois que você faz um reset mesmo. Você tem que dar um exato. apagão ali para É. você voltar a entender realmente o que é fome e aí sim tentar adaptar a sua real fome aos horários, a quando você pode comer, a quando você não pode. E isso é uma coisa maravilhosa que o jejum traz uma liberdade, né? Muita. Eu tenho essa dificuldade gigantesca porque eu trabalho em hospital e acho que a maioria de vocês sabem que hospital a gente acha que é
o lugar melhor de alimentação, mas na verdade Não, é uma pelo contrário. tristeza, é uma tristeza, né? O nosso conforto médico, e o conforto médico não é muito diferente do que a gente oferece para os pacientes, não. É tudo meio padronizado. E é bolachinha, é bolo, é pão, Uhum, é suco de fruta adoçado, é café sim. É adoçado, né? caixinha, né? Levar tudo Suco de prático, tem que levar caixinha. coisas que não vão estragar, porque às vezes não tem onde pôr numa Exato, refrigeração. tem a questão do perecível, exato. Não Sim, pode ser coisa que tenha muito risco biológico, né? Não dá para ficar uhum, também, colocando muita coisa fresca, né? sim. Então, o jejum é isso. Eu consigo, às vezes, é hora do almoço, é hora do almoço, mas assim, não tem nada para eu comer, eu vou jejuar, não tem problema. Não tem Uhum, problema, não vai acontecer nada. Aliás, muito pelo contrário. Eu ainda ajuda, tô desintoxicando meu corpo, com porque o certeza. jejum é o verdadeiro detox. Detox. É Essa suco questão verde, é couve, é clorofila, não é. É não jejum. existe. Essa questão, até voltando um pouquinho dessa parte de socializar, que você falou, tem a hora do jantar com a família, tudo. Quem disse que a gente não pode estar ali com a família só porque nós não vamos comer? Exato, É lógico que exato. vai estar aquela assim, você acaba criando uma vontadezinha. Você pode até comer porque Uhum. está com vontade, não porque está com fome. Mas, assim, recentemente aqui no feriado, a minha filha estava aqui com o meu genro, aquela mesa posta, porque eles não fazem low carb, tinha pão francês, tinha, né, suco. Eu sentei na mesa com eles, tomei meu cafezinho preto, continuei em jejum numa boa. Então a gente tem que trabalhar aqui, principalmente a mente. Eu não Exato. preciso comer, não tô com fome. Por que eu vou comer um pão só porque o pão tá aqui na mesa? Tudo bem, se eu quiser comer, se eu tiver a fim de comer, né, por uma escolha, Mas isso, Beta, né? isso aí é de novo com a adição. Aham, Eu lembro quando eu fazia dieta de contar caloria e low fat e 3 e 3 horas, que eu sentar numa mesa que tinha um bolo me ofendia, sabe? Eu me sentia ofendida. Ai, que sacanagem de vocês botarem esse bolo aqui. Sabe que eu tô de dieta? Que coisa. Cadê meu pão integral e meu requeijão light e tal? Não sei o quê. Hoje em dia, Beta, eu sento numa mesa com qualquer coisa. Isso acontece muito quando eu vou na minha sogra. Ai, meu Deus, uhum. se ela ouvir, isso vai acabar comigo. Põe aquela mesa. A gente acabou de comer, daqui a 2 horas já tá botando o café da tarde. Sim, é um Aquele hábito bolo e aquele familiar. doce do interior. Ai, tá aqui, ó, o doce de leite, filha, a geleia, filha e tal. Gente, eu olho para aquilo e aquilo não me atinge. Não me Não, atinge. você Eu como alguma coisa fortaleceu. se eu sentir vontade, exato. Eu faço as minhas escolhas, como um queijinho, como um Uhum, frio, né? uhum. Tomo muito café, tomo um chá sem adoçar, tomo bastante água, porque às vezes a água também a gente confunde sede com fome, isso Fome com acontece sede. muito. Uhum, Só que para você ver como é a adição. Quando o indivíduo ainda está no auge do vício dele, você oferecer, mostrar para ele o material do vício dele causa muito desconforto. uhum. Agora, quando ele já se desintoxicou, quando ele já obteve de volta o controle sobre a vida dele, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, é muito Uhum, mais fácil você se expor ao que te trazia muito desconforto quando você já está desintoxicado, né? sim. Então é isso. Se o cara é um alcoólatra, ele parou de beber ontem, aí hoje eu chamo ele e põe uma taça de vinho na frente dele. É lógico que ele vai se descontrolar, né? Uhum, E o jejum sim, é isso. O jejum é um exato. período Uma de ferramenta. desintoxicação. É uma ferramenta para te tirar dessa fase em que você não tem o controle. Você não tem o Uhum. controle. É Eu uma sempre coisa mais falo isso. forte que você. Realmente, é Ele muito ajuda. complicado. Ele Ele ajuda te, muito a né, tirar do te vício, né, situa. desse ciclo ali. Porque você está num ciclo de sempre estar comendo, estimulando de novo esse apetite, porque o carboidrato vicia, te torna sempre, Uhum, você sempre está uhum. com fome, sempre vai querer comer mais. E ele te ajuda a entender realmente essa sua questão mental do autocontrole, de que você é capaz de ter controle, que você não precisa. Então, eu acho que o jejum é muito como um aliado, realmente. Você associar low carb com o jejum é a dupla ali perfeita mesmo. E claro que uma pessoa que tem outras questões, como uma compulsão, outros problemas ali, né, de
psicológicos, tem que fazer um trabalho multidisciplinar, precisa ter um acompanhamento psicológico, né? A gente está falando assim, de quem ainda não chegou, né, num limite que precise fazer um acompanhamento. A gente consegue realmente lidar, né? Eu acho que o que a gente quer passar, Beta, é que qualquer um pode fazer. Sim, qualquer pessoa pode. Pode resolver o seu problema. Você pode precisar de mais ou menos ajuda. Isso. Mas o jejum é para qualquer um. Qualquer pessoa. Sabe? Qualquer pessoa. Eu acho que é para todo mundo, tá? Eu não acho que todo mundo precise, mas eu acho que todo mundo deveria. Para se conectar com o que o nosso corpo foi mais preparado para lidar, né? É uma coisa que quando a gente faz uma alimentação mais centrada, né? Menos balanceada do que eles falam, que nunca vi uma coisa balanceada, que é 60% de uma coisa, você se conecta mais com a fome, você acaba comendo menos mesmo. Um dos professores lá da Nox Foundation sempre fala que qualquer lanchinho, nunca é uma escolha nutritiva. Porque assim, se deu uma fominha e você fez um lanche, você não devia estar fazendo isso. Se te deu fome, você devia estar comendo. Exato. Né? Então, assim, no meio isso acontece muito comigo. E, assim, a gente vai se adaptando, né? Eu tô com fome às 4 da tarde, eu bato um pratão. Exato, eu falo isso pro pessoal, gente, não faz moída, lanche. Deu fome, come comida. Lanche. Pra que lanche? Nunca come comida. É um ato de nutrição. Vai lá e faz um ovo mexido, se não tem nada pronto, mas coma comida. Não vai comer lanchinho. Lanchinho vai só te dar mais fome. Vai só adicionar mais, né, carboidrato, mais calorias, seja o que for que você esteja comendo. Muitas pessoas se perdem nisso na low carb, né? Que elas fazem o lanchinho. Né? E assim, você acaba fazendo escolhas de coisas que não te saciam, porque você inconscientemente está falando, mas eu nem tô com tanta fome, assim, vou comer um lanchinho. Aí é amêndoa, aí queijinho. Né, um queijinho, né? E aí você acaba se perdendo. Então é assim, você tá com fome? Coma. Mas não é hora de comer. A hora de comer é a hora que você tá com fome. Essa é a hora de comer. Né? Eu acho que isso é uma mudança, então, assim, uma quebra de paradigma muito grande da gente achar que precisa de lanche. Não tá na hora de jantar ainda. É um erro. Não, tá muito cedo para jantar. Mas se eu tô com fome, qual é o problema de eu comer agora e não jantar mais tarde, começar a fazer meu jejum mais cedo, né? Enfim. Eu acho que a hora que vem a ideia do lanche na cabeça da tarde, você tem que parar, respirar fundo e pensar, eu tô com fome mesmo? Ou é vontade de comer? Se for uma vontade de comer uma coisinha, esquece. Toma um copo d'água e continua seu jejum até a hora da janta, a hora que for. Agora, se for assim, não, nossa, tô com fome de verdade. Bora comer, bora comer. Coma comida. Então, tem muitas coisas comportamentos que a gente vai se desvinculando mesmo, né? Essas questões de horários é uma das principais, que a gente fica realmente achando que precisa ter horário para comer. A outra questão é essa dos lanchinhos, de acreditar que precisa fazer lanchinho, que vai ter problema se eu pegar fora de horário e fizer uma refeição. Não, que de repente isso vai me fazer mal, vai sobrecarregar meu organismo, vou engordar. Não vai. Se deu fome, tem que comer mesmo. Contrário. Tanto que se você comer agora, você vai ficar muito mais tempo saciado e provavelmente não vai precisar nem fazer outra refeição antes de dormir, né? E Exato. Tem a questão da socialização, né? Da gente achar que para socializar precisa estar comendo. Não, ou você faz as suas opções dentro da sua proposta alimentar, né? Na mesa ali, escolhe algo. Se tem pão francês e frios, come só os frios. Se não tem, vai lá e faz um ovinho mexido para você, senta e come o seu café da manhã low carb. Ou se você está num jantar que não tem, né, vai lá e come a proteína que está disponível. Você não precisa comer a massa, você não precisa comer o arroz com feijão, come a proteína. A gente tem opções de fazer as nossas escolhas dentro de qualquer cenário, né? Não precisa comer só porque está na mesa, se aquilo não faz sentido dentro da sua proposta alimentar. Então, são adaptações e depois que você está desintoxicado, né, que aquele alvo da sua adição não te
não te choca, né, daquele jeito do começo, você vai ver que sentar na frente de um bolo não Não acontece é. nada, você, Não. você tem um controle sobre aquilo. Eu falo muito isso porque assim, eu não tinha controle. Eu também Se não sentasse tinha. na frente de um bolo, eu ia ter que comer. E aí, aí só um pedacinho, aí você cortava aquela fatia fina que dava pra ver através. Aí começava com ela, e daqui a pouco, só mais uma, Você aí mais lembra uma do bolo geleinha. que o bolo tá ali, né? E vai, vai, vai. E não, e aí vai. E tem uma coisa que é uma dica, né? Que diz que quem sofre mais, né? O cara traído ou o cara que conta pra mãe que tá de jejum, né? Não fala para as pessoas, Não sabe? Quando precisa você falar, gente. quando você vai na casa de alguém e tal, não sei o quê, não precisa, ai, nossa, eu tô de jejum, ai, eu faço low carb. Deixa a pessoa fazer o que ela vai fazer. Toma o copo do café, conversa. Você foi lá para ver a pessoa, você foi lá para visitar, você foi lá para conhecer Uhum. alguma coisa. Se Tira o foco dedique. da comida, né? Exato, se dedique à conversa, aos assuntos. E assim, tome uma xícara de café, toma devagar, pede, por favor, eu queria um copo d'água também, pega um copo d'água. Se a pessoa insiste muito, mas você não vai comer nada, claro, corta um pedacinho de queijo, põe no prato, sabe? Uhum. Agora não fica, porque eu faço jejum, porque eu faço não sei o quê. A Isso pior aí coisa. É uma isso ofensa, aí, né? que a pessoa fica com a ideia de, não, mas isso não presta, é hoje que eu vou acabar com isso. Estão fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante. A sabedoria, Dani. Tirei minha vesícula sexta-feira agora. O jejum ajuda na cicatrização? Sim, a gente tem relatos, sim, que como tem essa mudança hormonal, né, o GH aumenta e o metabolismo das proteínas, porque assim, cicatrização é proteína, né, é a parte de recomposição dos tecidos, tem relação sim com a cicatrização. Uhum. Tanto que a gente sabe que pacientes diabéticos com a glicemia alterada, hiperglicêmicos, têm uma dificuldade de cicatrização, né? Uhum. A insulina alta também gera um cenário pró-inflamatório, né? Então, Uhum. isso pode prejudicar. A Daniele está perguntando aqui também, quanto tempo de jejum para reprogramar o cérebro? Aí é uma Isso aí é pergunta muito bem complicada, individual. né? Isso é muito individual. Depende muito de como tá a sua relação com a comida, há Uhum. quanto tempo tá desse jeito, se você tem alguma outra patologia, se você está obeso ou não, se você está diabético ou não, né? Isso aí Uhum. depende muito. Isso aí, mesmo nos trabalhos, o Dr. Jason Fung, que é o que mais faz isso, ele tem resultados muito diferentes, assim, até em pacientes parecidos, com protocolos de jejum parecidos, para um demora mais, algumas pessoas se adaptam muito rápido, né? Tem relatos de pacientes deles que tem que perder, sei lá, 30, 40 quilos, e ele propõe um jejum de 24 horas e o paciente já adere e fica 24, 48 horas. Tem Maravilhoso. gente que adere de cara, tem gente que tem muita dificuldade, tem que começar com protocolos mais curtos, Uhum. mas eu acho que a principal informação é assim: comece, né? Você não vai saber qual deles você é até você se conhecer, né? Até você começar. Então comece pulando uma refeição por dia, né? Comece pulando o café da manhã, talvez pulando o jantar, contando a parte do sono. Isso é muito importante as pessoas saberem que o jejum conta, né, com o sono. O sono Uhum. na verdade, o sono é um jejum fisiológico que a gente faz todas as noites, né? Tem gente É que um nem jejum isso natural. consegue, né? Tem gente que Às vai vezes tem que comendo até a acordar e comer. meia-noite, tem que acordar de madrugada e comer. O acordar de madrugada para comer é patológico, não é normal para ninguém, tá? Ninguém que acorda de madrugada para comer é normal, isso tem que ser revisto, tem que ser tratado. Uhum. Então, o período que a gente dorme já conta.
E aí você tem que ver qual refeição você é mais apegado. Tem muita gente que é muito apegado ao café da manhã, que também foi vendido pela indústria como a principal É, refeição do dia. Não tem nenhuma comprovação não tem. científica de qualidade que prove que o café da manhã é mais importante do que qualquer outra refeição. Não tem, isso é balela, é Uhum, invenção. Mas você uhum. pode ser uma pessoa mais apegada ao café da manhã. Eu, por exemplo, não sou, nunca fui. Café da manhã pra mim é um negócio que eu só como quando tô de férias, quando é um negócio assim mais uma situação diferente. Mas tem muita gente que também pula a janta facilmente, então você tem Uhum. que descobrir quem é você, Adequar a né? rotina ao seu cenário, Exato, exato. seu dia a dia, né? E às vezes tem Uhum. pessoas que optam até por fazer jejum no meio do dia mesmo, né? Ficam um longo período Isso. sem comer ali, só toma o Uhum. café da manhã e vai jantar depois, pula o Mais almoço, tarde, pode, acaba claro, sendo claro que uma forma de pode. jejuar também. Enfim, o Uhum. importante é você entender qual é o melhor cenário para você dentro da sua realidade e ir fazendo aos poucos, porque às vezes a gente também acha que o jejum vai acelerar, né? Ah, eu vou usar o jejum para acelerar o processo. Não usa com essa finalidade. Usa como um aliado, não usa com aquela tentativa de apressar as coisas, porque cada corpo vai responder de uma forma realmente. Cada organismo tem o seu tempo, não ficar comparando com o resultado de outra pessoa é muito importante. E entenda que isso é um estilo de vida, que vai ser uma coisa para você adotar definitivamente como uma forma de resgatar a sua saúde. Então não fique achando que o jejum vai ser uma ferramenta para, não, eu quero perder X quilos em tanto tempo, vou fazer jejum aqui. Não, faça a coisa, né, de uma forma consciente mesmo, usando o jejum como todo o potencial que ele tem, não É, só com o emagrecimento. saiu um artigo aí recentemente, né, que comparou dois grupos, um grupo fazendo a janela de alimentação, né, o protocolo 16/8, comparado com um grupo que não fez, e no final de 12 semanas o resultado foi muito pequeno, não foi comparado, as pessoas que fizeram o jejum não perderam mais peso. Isso é fato, e as pessoas ficaram, ó, tá vendo? O jejum não serve pra nada. Gente, o que faz a gente emagrecer é déficit calórico. Não adianta ficar, ai, nossa, é déficit calórico. É comer menos do que você gasta, né? Isso é fato. O jejum é uma ferramenta para deixar o seu metabolismo o melhor possível para você lidar com a sua alimentação, com o seu exercício físico, porque o jejum também atua muito na parte de ganho de massa magra, tanto que tem muito Uhum. fisiculturista usando jejum. Adotando o jejum. É, porque é a forma natural de estimular o GH, a única que existe, a mais potente forma natural de estimular o GH é o jejum. Então, assim, Uhum. jejuns mais prolongados vão fazer você emagrecer? Vão, porque se você fica 24 horas sem comer, dificilmente no dia seguinte você vai comer o dobro do que você come normalmente. Você Não pode gera comer um pouco compulsão, né? mais. Você pode até comer um pouco mais, mas dificilmente você vai alcançar e comer por 2 dias o que você não comeu no outro. Então, Uhum. realmente fica o déficit calórico. O que acontece é que esse negócio de calorias, o carboidrato tem 4 calorias, a gordura tem 9. Não é assim que funciona no nosso corpo. Nosso corpo é Uhum. muito mais complexo que Complexo. isso, tá? Então, o jeito que a gente conta calorias pode estar equivocado, mas que elas importam, importam. Se você comer mais calorias do que você gasta, você vai engordar, fazendo jejum que for, né? Uhum. O que importa é o que você come na sua janela alimentar, né? Exato, Tem que se alimentar exato. certinho, tem que aliar O o que jejum com a acontece é que alimentação parece baseada ali. que quando você come mais proteínas e gorduras em detrimento de carboidrato, parece que Uhum. a gordura não funciona assim tanto 9 calorias, tipo, mais que o dobro do que o Uhum. carboidrato. Não é muito assim que o corpo recebe aquilo e lida com aquilo, né? Mas a Uhum. gente não sabe exatamente, não é 9, é 6,25. Não sei, Uhum. é diferente do que no calorímetro, né? Porque isso é Uhum. feito com calorímetro, que é um
dispositivo mecânico. A gente é muito mais, a gente é um dispositivo biológico, é diferente. Mas é fato, se você consumir mais calorias, independente do contar que você gasta, você vai engordar, fazendo jejum, não fazendo jejum, fazendo exercício, não fazendo exercício. Quanta gente eu vejo que chega pra mim e fala assim: ai, doutora, mas eu me mato na academia nossa, eu gasto tanto, como que eu engordo? Então, Porque né? come, Come né? muito. Tá Come comendo muito. mais do que precisa, na verdade. Não é que come muito, Exato. come mais do que o Come organismo mais do que realmente precisa. O que E a questão acontece é que toda também, aquela questão que a gente precisa colocar o tipo de alimento que você consome que acaba estimulando você a querer comer mais. Exato. A gente relaciona déficit calórico com fome. Uhum. Não tem nada a ver. Não Você tem. pode se alimentar, estar em déficit calórico e não sentir fome. Uhum. Comer, ficar em déficit calórico por muito tempo significou sentir fome. Porque na dieta low fat, você diminui muito a quantidade de gordura, você não fica saciado, né? Uhum. E você precisa contar as calorias e tal, então precisa ficar dentro daquele 1.200 e você tá comendo muito carboidrato, você sente fome. Então, quem nunca? Ah, eu preciso fazer uma dieta, ai, por semana, nossa, passei uma fome e tal, nossa, que horror. Só que na dieta low carb, na cetogênica, você faz um déficit calórico, mas você não passa fome. E é por isso que, comparativamente, se você ficar numa low fat e numa low carb com déficit calórico, você vai emagrecer igual nas duas, como vários estudos já mostraram, e o povo fica jogando na nossa cara, ó, tá vendo, não é melhor que low fat, low carb não é melhor. A questão não é essa, a questão é de adesão. Né? Sim. A questão é de longo prazo, a questão é de metabolismo. Metabolismo porque também. só perder peso e continuar com estetose hepática, triglicérides altos, colesterol todo esquisito, né? É a questão hormonal Só que a low perder carb peso. trabalha, né? Low carb e jejum trabalham essa questão hormonal e reequilibram tudo. Então essa é a vantagem, não ter fome e estar com todo o reequilíbrio ali, restabelecer. Comer coisas gostosas. Coisas Gente, gostosas. comer coisas gostosas. Resgatar mesmo, fome. Né? Você se resgata. Não ser preso, não ser prisioneiro da comida. Né? Se libertar, ter a liberdade de perceber que você é muito mais forte do que um brigadeiro. Gente, uma bolinha desse tamanho de chocolate que fica numa mesa do aniversário do seu sobrinho. Antes, pra mim, vai ter aniversário de criança. Só conseguia pensar, vai ter brigadeiro, vai ter brigadeiro, vai ter brigadeiro. Hoje em dia, é só uma coisa em cima da mesa. Aquilo não vai parar dentro de mim se eu não for andando até lá, botar a mão, botar na boca e engolir. E eu tenho total controle sobre isso. É gostoso? É gostoso. Claro que é. Ninguém falou que não era. Como de vez em quando. Tem situações sociais que pedem? Lógico. Você vai no... Foi aniversário do meu sobrinho. Ele me deu o primeiro pedaço de bolo. Eu vou negar o primeiro pedaço de bolo do meu sobrinho? De jeito nenhum. Mas eu tenho controle sobre aquele pedaço de bolo. Eu comi, acabou. Comi o bolo. Não vou comer brigadeiro. Não vou comer outra coisa. Não vou tomar refrigerante. Né? É um controle que você tem. E para mim isso é libertador, né? Como eles falam, disciplina é liberdade. Sim. Verdade. É verdade. Totalmente Parece verdade. Paradoxal, mas não é. Você saber o que você pode, o que você não pode, é libertador. Com certeza. Então é muito bacana a gente poder trazer essa experiência para quem está aqui ouvindo, que tanto eu quanto você passamos pela mesma situação de estar sendo dominado pelo vício em comida e hoje termos condições de fazer essa escolha, porque realmente veio dessa tal da disciplina que nos deu a liberdade. A gente fez as nossas renúncias ali, né, que no começo a gente considerava como renúncia, hoje não, hoje realmente são escolhas que nós fazemos, que não nos fazem mais falta, porque foi uma libertação de um vício. A gente fazendo isso tornando como hábito, você não sente mais necessidade, não tem mais vontade. Você escolhe quando você vai comer. Você não é mais escolhido, né? Ai, não, agora eu não tenho domínio nenhum sobre o que eu estou comendo e vou ter que comer só porque está disponível. Não. Trabalhe com low carb, com jejum, com comida de verdade, que a gente consegue resgatar isso. E eu tenho que falar que estão faltando 2 minutos para finalizar nossa live já. Nossa, mas já?
Né, Foi tão que eu queria rápido. falar rapidinho que outra coisa que tem muito a ver com compulsão, né, vício em comida e o viciado é que muitas vezes ele não admite que ele tem o problema. É, E isso acontece com muita gente. Falar, com não, eu certeza. como de 3 em 3 horas porque eu preciso, é assim mesmo. Imagina, a comida não me controla. Às vezes você precisa desse start para Tem que perceber acordar, que realmente. não é bem por aí, não. Você está sendo controlado e não está percebendo. Pois é. Mas agora a gente vai ter que finalizar, infelizmente, uma live Ah, tão Beta. boa, quanta informação legal. Nós vamos ter outras, viu, gente? Vai ser a primeira, essa aqui É, é a primeira, vão ter muitas. Eu vamos quero te conversar agradecer, sempre. viu? Vamos, nós vamos ter muitas. Quero te agradecer Beleza. muito por Eu essa agradeço live. mais. Pessoal, ela tem o perfil Dúvidas Low Carb, a doutora Regina. Ela sempre deixa caixinhas de pergunta. Quem não conseguiu ter a pergunta respondida aqui, porque tem muito assunto que a gente precisa tratar, vai lá pelo direct dela, manda a perguntinha, ou então coloca na caixinha de pergunta dela, né? A sua dúvida, porque ela tá Pode lá colocar. sempre. Eu deixo todo dia, toda hora eu tô. Eu sou viciada na minha caixinha de pergunta. Eu tô toda hora, tô Então, dependente da tirem minha caixinha de proveito. pergunta. Toda vez eu respondo. Não, não passa um. Ainda não tenho isso de não deixar gente sem responder. Eu respondo todo mundo. Que maravilha. Muito obrigada. Eu vou ter que encerrar, senão eu não Obrigada, consigo Beta. salvar a live. Beijo, gente. Obrigada pela presença Beijo. de todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu aí. Beijos. Beijão.